Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, no dia 17 de agosto de 2020, às 19 horas e 5 minutos, estamos iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje, eu estou, por exemplo, a vida a gente não pode parar, eu estou aqui direto de Pirapora, Minas Gerais, gravando aqui da sala do meu quarto do hotel, este nosso encontro, onde a gente está tendo esse contato ao vivo com os alunos aqui presentes. Conforme todos sabemos, o que nos está ocasionando esta aula remota é verdadeiramente essa situação da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrar-nos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, vai nos impedir de dar prosseguimento na caminhada do conteúdo, e desta forma seguirmos no aprendizado de Processo Civil 2. Como já anteriormente comunicado a todos os alunos aqui presentes, reforço que essa aula está sendo inteiramente gravada e, posteriormente, quando tiver acesso ao nosso mecanismo institucional, vou estar disponibilizando para que vocês assistam quantas vezes entenderem necessárias para realizar a absorção do conteúdo. Em relação ao nosso encontro de hoje, também comunico que desde da manhã de hoje já está disponibilizado para vocês um material de apoio deste nosso encontro número 3. E lá vocês vão ter contato com a letra da lei. Que letra da lei? Do CPC, da matéria que hoje vamos abordar. Hoje, o que nós vamos falar aqui nestes horários? Vamos analisar o despacho da petição inicial e o indeferimento da petição inicial. Matéria de extrema relevância. E aí, primeira parte dessa caminhada, eu quero reforçar um conteúdo que nós já começamos a tratar na semana passada. Eduardo, e que conteúdo seria esse? Nós começamos a falar do processo como um todo. Vocês se lembram disso, pessoal? Nós falamos, primeiro, se tratar de um primeiro encontro, falamos sobre ementa, falamos sobre processo civil, começamos essa caminhada aqui, esse bate-papo, para tratar da nossa disciplina. E aí, eu comecei a falar com vocês sobre petição inicial. Vocês se recordam? Sim ou não? Dá um joinha aí no chat, que eu quero saber quem lembra. Me fala aí. A Rita falou que sim, maravilha. E a gente começou a falar da petição inicial. Primeiro detalhe, só para a gente rever. A petição inicial, eu vou colocar aqui para vocês, só para a gente não esquecer, tá bom? Está lá no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, as análises, os detalhamentos acerca da petição inicial no Código de Processo Civil está lá no artigo 319 do CPC. Eduardo, o que fala para a gente lá no 319? Primeiro ponto, fala para a gente sobre quais são os requisitos básicos que uma petição inicial deve conter. E aí nós ficamos aqui lembrando e analisamos esta questão para que a gente consiga lembrar. Sabe uma questão que você vai lembrar? Questão simples. Em quantos dias Deus criou o mundo? A regra geral, 7 dias. Concordam comigo? Maravilha. A regra geral. Vocês vão lembrar disso, 7. Eduardo, o que isso tem a ver com a matéria? Nada. Mas se facilitar que vocês absorvam esse conteúdo, é maravilhoso. Criar esses gatilhos mentais. E aí, pessoal, lembrem-se, são 7 requisitos, 7 requisitos, 7 requisitos, 7 requisitos. E quais seriam verdadeiramente esses requisitos? Vamos lá. Primeiro, o juízo a qual se dirige aquela petição inicial. Segundo requisito, a qualificação completa das partes, com nome, estado civil, profissão, CPF, CNPJ, do autor e do réu. Terceira questão, que é condição necessária na petição inicial. Você trazer os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido.
Quarto requisito essencial, o seu pedido. O que você quer? Os seus pedidos com as suas especificações. Quinto requisito de uma petição inicial, o valor da causa. Então, você também tem que colocar valor da causa na sua petição. Como também o sexto requisito, quais as provas que pretende produzir. Por fim, o sétimo requisito, se você deseja ou não participar da audiência de mediação ou conciliação. Estes 7 requisitos são obrigatórios na petição inicial. Eduardo, mas eu lembro que você me falou que, por exemplo, tem peculiaridades que envolvem aquela questão do segundo requisito, que seria a qualificação completa das partes. Sim, temos. Só que é uma questão simples. Se você não tiver todos os requisitos, todos os dados, seja do réu, por exemplo, quando você vai iniciar uma ação, você pode solicitar ao juiz que ele realize as diligências que se tornem necessárias para que se consiga ter os dados completos do réu. É tanto que isso pode ser feito o pedido em respeito ao que está no próprio parágrafo 1º, parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 319, que vem falar dessa solicitação para o juiz buscar, através de diligências, encontrar eventualmente dados e informações do réu para realizar a qualificação, deixando claro, por exemplo, no parágrafo 2º, que mesmo que não tenha todos os requisitos completos, mas se já tem aqueles que possibilitam realizar a citação, ela vai ser feita, e assim vamos prosseguir na caminhada, tá bom? E em relação aqui à nossa situação da petição inicial, o que nós batemos o pé, o que nós conversamos, o que nós tratamos na nossa aula passada? Que a petição inicial, ela tem um grande objetivo de romper com a inércia estatal. O que quer dizer isso? O Poder Judiciário, ele fica lá, todo maravilhoso, todo lindo, esperando que o cidadão busque acesso a ele. Eduardo, por quê? Porque, em regra geral, por mais que o Estado tenha puxado para si a responsabilidade de resolver os eventuais conflitos que vão surgindo ao longo do convívio social, o Estado ele fica aguardando ser movimentado pelo cidadão. Simples assim. Eduardo, o que é isso? É o princípio da inércia. O Estado aguarda ser movimentado. Esta é a regra geral. Mas e aí? Quando você utiliza a sua petição inicial, você busca romper verdadeiramente esta situação que aqui nós estamos buscando. Chamar o Poder Judiciário para vir de vez satisfazer o seu objetivo, que é ter uma resposta eficaz acerca daquele seu caso concreto. Tranquilo? Maravilha, então. Meus amigos, primeira grande pergunta. Estamos começando ainda a caminhada, mas quero saber, estamos caminhando juntos? Sim ou não? Dá um joinha aí, que o feedback aí no chat ou por áudio é muito importante para a gente seguir na caminhada, tá bom? E, lógico, também, se tiverem dúvida, vocês têm total liberdade para falar. Estou vendo aqui que a Jéssica mandou que sim. Jéssica falou que está tranquilo, o Emanuel também falou que sim, maravilha. Então, vamos continuar na caminhada. Priscila também falou que sim aqui. Fico feliz. É isso aí, pessoal. Então, começamos a entender que a caminhada de um processo, em regra geral, ela se inicia com a utilização da petição inicial. Maravilha. Até aí, Eduardo, compreendemos. Ainda em relação à petição inicial, uma importante observação tem que ser feita. E para falar dela, eu já vou colocar aí na telinha para vocês o artigo 320 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 320, que já está aí no chat para vocês, fala que a petição inicial será instruída com os documentos que são indispensáveis para a propositura da ação. O que quer dizer isso?
que na petição inicial eu vou ter aqueles 7 requisitos que eu estou lá cumprindo, maravilha, tudo certinho, fiz o checklist, cumpri com tudo, perfeito, mas além disso, eu tenho que juntar todos os documentos que são necessários e que vão instruir a minha petição inicial. O que é instrução, pessoal? É produção de prova. Então, eu quero que vocês, eu tenho certeza que vários gostam de anotar, anotem uma observação, coloquem um asterisco assim e escrevam. Cuidado! Preclusão de prova documental na petição inicial. Fique tranquilo, que eu vou reformar isso com vocês. Coloca assim, um asterisco, cuidado! Preclusão de prova documental na petição inicial. Preclusão de prova documental na petição inicial. Maravilha. E puxa uma setinha e escreva assim, autor. Só isso. Então, na petição inicial, quando você distribui aquele processo, o que acontece? Você tem que juntar todos os documentos que são necessários e aqueles que vão provar aquilo que você está alegando. Em regra geral, eu só queria pedir para anotar agora, porque nós vamos analisar isso de forma ainda mais detalhada quando estivermos falando sobre provas. Isso é mais na frente, lá no nosso semestre. É o que eu falei com vocês, que nós somos igual novela, né, pessoal? A gente vai contando aqui durante a aula cenas que vão vir nos próximos capítulos, para que vocês fiquem animados e continuem acompanhando sem perder nenhum encontro. E aí, pessoal, em relação a esta questão, eu quero que anote essa observação, mas nós vamos aprofundar ainda mais esse conteúdo quando estivermos analisando provas documentais como um todo. Mas, em regra, só para vocês já começarem a compreender, o autor tem que juntar dentro da petição inicial, com a petição inicial, todos os documentos que ele tem acesso. Existe possibilidade de depois o autor colocar documento? Sim, mas aí tem que se caracterizar como um documento novo. E isso não é um assunto para agora, mas vamos, por óbvio, mais à frente, em outros encontros, analisar de forma detalhada essa questão do que é documento novo, quando pode ser juntado, de que forma pode ser juntado, se abre prazo ou não para outra parte se manifestar, todos esses detalhes nós vamos abordar em outra oportunidade. Tranquilo? Maravilha, então. E aí, ainda lá, falando sobre petição inicial, eu pego a petição, coloco o que eu quero e levo ao Poder Judiciário. Esse processo, ele vai ser distribuído, principalmente na comarca que tiver mais de um juízo. Por exemplo, a comarca de Montes Claros, em Minas Gerais, vamos imaginar uma vara cível. Hoje tem 5 varas cíveis hoje funcionando na nossa comarca. Como é que você vai saber quem é o juiz? Em regra geral, vai ter um sorteio, e o sorteio ele é feito de forma aleatória, e vai ser encaminhado por um determinado juiz da comarca de Montes Claros, que é o exemplo que nós estamos dando aqui. A petição inicial chega dentro do Poder Judiciário, cai na mão do juiz. Vocês sabem que o juiz ele tem que fazer, no primeiro momento, uma análise detalhada acerca daquela petição inicial e dos documentos que foram juntados? Por quê? Pessoal, quando eu falei documentos, não é só documento para provar o que está sendo alegado, mas também é necessário você juntar aqueles documentos que são básicos, por exemplo, RG, CPF, comprovante de residência, procuração, nos casos em que tem participação de advogado, quando for solicitada a justiça gratuita, a declaração de pobreza. Então, existem documentos que são necessários, obrigatórios, que você também vai ter que colocar dentro do seu processo, tá bom? E o juiz, em respeito ao que está no artigo 321 caput, que está aí na telinha para vocês, ele vai analisar aquela petição inicial quando ela chega dentro do Poder Judiciário. Nesta análise,
o juiz ele vai verificar se os requisitos que estão lá no artigo 319 e 320 do CPC foram cumpridos, foram seguidos. Artigo 319, que fala daqueles 7 requisitos mínimos que qualquer petição inicial deve ter, e o artigo 320 é aquele que fala da necessidade de juntada dos documentos indispensáveis para a propositura da ação. Então, o juiz vai verificar se tanto 319 quanto 320 do CPC foram efetivamente cumpridos e, se tiver tudo certinho, maravilha, vamos seguir. Vai mandar citar o réu. E se não tiver tudo certo? E se estiver apresentando, por exemplo, um defeito que venha a ser dificultador da caminhada do julgamento aqui, para o julgamento desse processo, quando existir esse defeito, essa falha, esse descumprimento de algum requisito, de alguma juntada de documento que é obrigatório, o juiz ele não vai mandar citar o réu. Por quê? Ele vai determinar que o autor da ação, no prazo de grifem, ou então anotem aí, 15 dias, então o juiz vai dar 15 dias para que o autor emende ou complete a sua petição. Tá bom? E quando o juiz ele dá esse despacho, determinando que o autor ele venha aqui no processo emendar ou completar a petição inicial, ele deve fazer isso de forma clara, indicando com muita precisão o que é que deve ser corrigido ou completado de acordo com o entendimento do juiz. Então, se o juiz, ao analisar em um primeiro momento a petição inicial e os documentos que estavam acompanhando, e verificar que existe algum defeito, que existe alguma falha, que o autor deixou de seguir ou de cumprir algum requisito que está lá no 319 e 320 do CPC, o juiz vai abrir 15 dias para que o autor venha aqui consertar este seu erro. Tá bom? Maravilha. Eduardo, e se o autor vem e cumpre o que o juiz determinou? Ou seja, vamos imaginar que eu fiz a petição inicial e eu esqueci de colocar o valor da causa. Vixe, então quer dizer que perdeu a ação? Claro que não. Quando o juiz nota que o valor da causa, por exemplo, é um dos requisitos do 319, está faltando, ele vai te dar os 15 dias para vir aqui falar qual seria o valor da causa. Eduardo, esqueci de juntar o RG do autor. Maravilha, o juiz viu aí no 320 que é necessário os documentos indispensáveis estarem acompanhando a petição inicial, ele vai abrir o prazo para em 15 dias você vir aqui fazer a juntada. Então, se tiver alguma falhazinha, vai vir aqui cumprir nos 15 dias. Eduardo, eu cumpri com o que o juiz me solicitou. Se tiver tudo certinho, o processo vai novamente concluso para o juiz, que irá analisar aquela situação, verificando se tudo agora está correto, verificando se você efetivamente cumpriu com a sua obrigação processual. Maravilha, vamos seguir. E aí, manda citar o réu. Pergunta. Vocês acham que brasileiro é criativo? Sim ou não? Me falem aí. Brasileiro é ninja ou ninja samurai? O que vocês acham? Brasileiro não tem limite, né, gente? Você fala pro brasileiro assim, chegou no limite. O brasileiro fala, sangue de Jesus, jamais, tem limite não. Vamos seguir. Vocês acreditam que tem muita gente que não vai lá no processo e cumpre o que o juiz mandou? E aí? O processo tem um defeito, o juiz notou esse defeito. E se você não cumprir com a solicitação que foi feita pelo juiz? E se deixar, por exemplo, que esse prazo passe? O juiz vai abrir novamente o prazo? Olha o que está aí no parágrafo único do artigo 321, que está agora na telinha. Coloca o asterisco. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, se o juiz deu 15 dias para ele vir aqui, para ele vir se manifestar, para corrigir
esse eventual defeito, seja emendando ou completando a petição inicial ou os documentos, e o autor simplesmente não veio aqui cumprir com essa obrigação processual que foi determinada pelo juiz, simples, o juiz vai indeferir a petição inicial. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Então, o juiz, antes de indeferir sua petição inicial, por alguma falha que está faltando, algo que está faltando, que você não colocou na petição, ou um documento que está faltando, ele ainda te dá o prazo para tentar resolver. Tranquilo? Se você não resolver no prazo, maravilha, a petição inicial será indeferida. Perfeito, então. Começamos a caminhada bem, já tendo uma noção desse primeiro contato. Mas vamos imaginar que quando o juiz ele recebe a petição, ele deve analisar ela de forma detalhada. Isso nós estamos vendo aqui agora. Se tem esse defeito, manda emendar, maravilha. Só que eu quero falar com vocês agora sobre algumas situações que estão lá previstas no artigo 330 do CPC, demos um pulinho rapidinho, que são aquelas em que o juiz vai indeferir a petição inicial. Então, quando estamos aqui analisando o artigo 330, coloquei aí o caput. Fala para a gente que a petição inicial será indeferida quando? E aí traz para a gente aqui algumas situações. Vamos lá. Primeira das situações. Quando a petição inicial for inepta. Quando a petição inicial for inepta. Pessoal, posso contar uma coisa aqui para vocês? A primeira vez que eu vi esse nome, inepta, sabe o que eu falei? Sangue de Jesus tem poder. O que é isso, meu Deus do céu? Que nome é esse? O direito processual tem essas peculiaridades. Tem alguns nomes um pouco criativos, né, pessoal? Maravilha. Mas aqui é simples, vem falar para a gente que quando a petição inicial for inepta, ela será indeferida. Mas, Eduardo, o que seria essa questão que é inepta? Dentro do artigo 330, existe um parágrafo primeiro que ele é fundamental. E eu começo a colocar ele agora para vocês. Por quê? Lá no parágrafo primeiro, aqui eu vou pular os incisos, já vou para isso, para a gente ver essa questão da inépcia. No parágrafo primeiro fala assim, considera-se inepta a petição inicial quando, 2 pontos, e vem trazer para a gente as 4 situações que configuram a inépcia da petição inicial. Eduardo, e o que seria, quais seriam essas situações? Primeira delas, acabei de colocar aí na telinha para vocês. Quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Pessoal, nós vimos, o pedido é um requisito obrigatório da petição inicial. Eu tenho que buscar o Poder Judiciário, explicar através dos fatos tudo aquilo que aconteceu, mas, por óbvio, eu tenho obrigação de chegar e falar para o Poder Judiciário. Judiciário, estou movimentando você, e o meu objetivo é X, Y, Z, por exemplo. Quero que você condene o réu a pagar indenização material, indenização moral, entregar coisa certa, incerta, qualquer que seja seu pedido, mas tem que estar lá. E a causa de pedir é o porquê você está ali pedindo. Se falta tanto o pedido quanto a causa de pedir, de acordo com o parágrafo 1º, inciso 1º, lá do artigo 330, aquilo é uma petição inicial inepta e, por isso, deve ser indeferida a petição inicial. Tranquilo? Maravilha. Existem mais situações. Vamos lá. Segunda situação que configura inépcia da petição inicial. Quando o pedido for indeterminado, salvo nas hipóteses legais em que se permite realizar pedidos genéricos. Pessoal, nós vamos falar de pedidos nos 2 próximos horários, mas eu tenho que ressaltar, em regra geral, os pedidos têm que ser claros, determinados. Em regra geral,
é proibido se fazer pedidos indeterminados, pedidos genéricos, por assim dizer. Salvo as questões que a própria lei coloca como exceção, se não estiverem enquadradas nas exceções em que se permite pedido genérico, se o pedido é feito de forma indeterminada, aquilo gera a inépcia da petição inicial, e por isso a petição inicial será indeferida. Terceira situação que gera inépcia, acabei de colocar aí na telinha para vocês. Quando das narrações dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Vamos imaginar assim, Eduardo, vamos imaginar que, aqui eu estou vendo o nome da Jéssica, ela pegou um veículo e bateu no veículo do Emanuel. Vamos imaginar isso. O Emanuel, ele vira e faz uma petição inicial falando que quando ele estava na rua, a Jéssica veio com o carro e bateu no carro dele. Isso gerou um dano de 5 mil reais, um dano material. Então, por isso, Emanuel vem aqui no processo pedir o divórcio de Jéssica. Aí, o que acontece? Qual que é a primeira pergunta que a gente faria? Ué, calma aí. Divórcio de Jéssica? Mas o que isso tem a ver? Não era um acidente de carro? Teve um acidente, ele fala do dano material, e o pedido seria uma conclusão pedindo divórcio? Ele é casado com Jéssica? Pessoal, lógico que a gente aqui está dando um exemplo esdrúxulo, mas seria mais ou menos nesse sentido. É quando a conclusão não consegue ser lógica. Você explica toda uma situação, narra toda uma situação, mas a conclusão não tem uma lógica para que se consiga, dentro do Poder Judiciário, analisar aquele caso. E por isso, quando da narração dos fatos não decorre, logicamente, uma conclusão, o inciso 3º do parágrafo 1º, lá do 330 do CPC, fala para a gente que ali está configurada também uma situação de inépcia da petição inicial e, por conta disso, a petição deverá ser indeferida. Em relação ainda à inépcia, nós temos a quarta e última situação que o parágrafo 1º explica que seria uma petição inepta, que é quando, acabei de colocar aí para vocês, existir pedidos que forem incompatíveis entre si, tá bom? Exemplo, se eu faço um pedido, vamos imaginar um pedido em que eu faço uma solicitação para que o meu vizinho, vamos ver aqui o nome da colega, Priscila, minha vizinha, a Priscila venha a ser proibida de fazer festas nos finais de semana. Imagina, vamos imaginar essa ação. Briga de vizinho, as festas, meu Deus. E aí o meu pedido é proibir Priscila de fazer as festas no meio da rua. Mas também eu quero fazer um pedido para quando Priscila fizer as festas, ela ser obrigada a me chamar. Opa, ué, calma aí. Você tá ficando doido? Ou você quer que ela faça a festa ou que não quer? Aí não. E nessa situação, pessoal, parece que é brincadeira, mas existem casos em que existem petições iniciais que têm pedidos que eles são incompatíveis entre si. E quando numa petição inicial eu tenho os pedidos que são incompatíveis, o CPC, o parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, deixa claro para a gente que isso também configura inépcia da petição inicial. E, por conta disso, a petição, quando ela é inepta, ela é uma petição que vai ser indeferida. Tranquilo? Maravilha. Então, em relação à inépcia, está lá no inciso 1º, e os exemplos que o próprio CPC nos coloca estão previstos no parágrafo 1º. Falamos já da inépcia, vamos falar das outras 3 situações que aqui são previstas no CPC para gerar o indeferimento da petição inicial. Segunda situação, vocês vão ver aí que eu vou colocar o segundo inciso, é porque esse parágrafo 1º, ele vem depois de todos os incisos, nós demos um pulozinho, só para não confundir, vamos fazer assim. Vou colocar aqui os 3 pontinhos, só para a gente saber que acabou.
Vamos lá. Inciso segundo, está aí no chat. Segunda situação que também gera um indeferimento da petição inicial. Quando a parte for manifestamente ilegítima. Como assim? Eduardo, você ajuiza uma ação, aqui, deu o exemplo do Emanuel contra a Jéssica. A Jéssica bateu no carro do Emanuel. Vamos imaginar o contrário. O Emanuel bateu no carro da Jéssica. Jéssica vai iniciar a ação. Contra quem ela tem que entrar? Contra Emanuel. E vamos pensar que a Ita é a dona do carro, também tem responsabilidade. Então, a Jéssica pode, contra o Emanuel, que era o condutor do veículo, ou contra a Ita, que é a proprietária daquele veículo. Do nada, a Jéssica distribui a ação contra Jana. Você falou, ué, por quê? Porque Jana é amiga de Emanuel. Você falou, ué, mas o que isso tem a ver? Exatamente isso. Quando existe uma manifesta ilegitimidade de parte, e aí eu quero que anotem uma observação. Essa ilegitimidade, ela pode ser tanto do autor quanto do réu. Então, quando houver ilegitimidade de parte, ou seja, claramente aquele ali não pode ser autor. Ou, claramente, aquela pessoa que está ali figurando no polo passivo não tem força, não tem possibilidade de estar ali naquele processo como réu. Tá bom? E aí, pessoal, quando existe essa questão de manifestar, de ter uma situação de ilegitimidade tão clara, a petição inicial tem que ser indeferida. Pessoal, isso é muito importante, porque existem vários erros ao longo dos processos que podem ser cometidos por advogados como um todo, operadores do direito, vamos dizer assim melhor, e que poderiam ser evitados. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Nós temos dentro de um processo hoje vigorando no Brasil, uma relação em que de um lado eu tenho o autor, de um outro lado eu tenho o réu, e o outro é um triângulo, seria o poder judiciário através do juiz. Um detalhe, essa é a regra básica, mas a gente sabe também que existe, por exemplo, processos, ações que nem mesmo possuem réu, uma vez que existe no Brasil, por exemplo, jurisdição voluntária, ou seja, aquela ação que não precisa de réu para existir. E aí, em relação à questão aqui da nossa caminhada, saber a legitimidade é de extrema relevância. Vocês lembram daquela questão que envolve o segundo inciso lá do artigo 319 do CPC? Qual que é um dos requisitos da petição inicial? Todo o detalhamento, a qualificação completa do autor e do réu. Isso é para facilitar essa análise sobre legitimidade. E também para evitar que existam, por exemplo, homônimos. Já falei, não lembro se falei com vocês, mas se não, falei com a outra turma. Um exemplo prático a qual meu escritório, por exemplo, atuou. Uma parte, que era uma empresa, iniciou uma ação na comarca de Belo Horizonte contra uma empresa a qual meu escritório advoga. Quando fomos analisar a petição inicial, o que notamos? Que o autor do processo havia confundido e colocado o meu cliente que nada tinha a ver com aquela situação. E qual o erro dele? Ele errou o CNPJ, perdão, eu ia falar CNJ, para você ver, a cabeça já está doida. Ele colocou um CNPJ diverso, mas que o nome da empresa era parecido. Qual que foi nossa primeira tese? Ilegitimidade passiva. Por isso, o juiz, analisando a situação, comprovando que não era realmente a parte, gerou, naquele caso concreto, o indeferimento da petição inicial. Quando você mostra cabalmente que não é responsável, não tem possibilidade, ou como autor, ou como réu, quando o juiz analisar a situação, ele vai verificar e, assim, analisar se pode continuar ou não o processo. Se entender que a legitimidade é manifesta, o processo ali, a petição inicial, vai ser indeferida. Um outro exemplo que a gente pensa muito em legitimidade pensando no réu, mas nós temos que reforçar que legitimidade também
existe a ilegitimidade do autor, tá bom? E aí, pessoal, vamos imaginar que todo esse acidente de carro, em que Emanuel bateu no carro da Jéssica, em vez da Jéssica ajuizar a ação, Priscila ficou muito revoltada e ajuizou a ação contra Emanuel. Aí você vai virar e falar, quem é Priscila? Priscila é amiga de Jéssica, você tá doido? Priscila não gostou. Ué, tudo bem, que dó, que dó. Priscila não gostou da situação, mas isso por si só não gera a legitimidade para ela figurar no polo ativo de uma ação, neste caso específico. Meus amigos, é muito importante falar sobre isso. Por quê? Porque a legitimidade ativa também ela é fundamental no que diz respeito de uma caminhada que envolve o processo. Em regra geral, você não pode pleitear um direito que não é seu. O nome disso é, anotem aí, legitimidade extraordinária. E isso não é regra. Por quê? A regra geral é que eu só posso pedir, eu só posso buscar cumprir, buscar efetivar, melhor dizendo, o direito meu. Ah, Eduardo, mas e se eu tenho um filho, se eu tenho uma filha, um enteada que está na minha responsabilidade? Aí, na verdade, é ele que vai estar ajuizando a ação, mas tendo você como ou representante, ou lá dentro do processo, ou assistindo. Mas quem vai iniciar a ação é a pessoa. Em regra, no processo, no Brasil como um todo, não se permite legitimidade extraordinária. Existem exceções? Claro, pessoal. A legitimidade, é lógico que existe exceção. É verdadeiramente, por exemplo, um caso específico, e aí, lá, uma matéria que eu gosto muito, processo constitucional, mas que influencia, por exemplo, muito o direito penal, é a legitimidade extraordinária que existe, por exemplo, no habeas corpus. No habeas corpus, qualquer pessoa, pessoa física, pode solicitar o habeas corpus, mesmo que não seja para ele, mas para garantir direito de um terceiro. Pessoa jurídica lá também pode fazer isso, para garantir o direito de uma pessoa física. Mas, em regra geral, tirando esse exemplo que a gente está dando aqui para vocês, em que seria permitido, mas a regra é que não é. Então, para se buscar a ação, buscar a utilização de um processo para que o Estado, para que o Poder Judiciário venha se manifestar acerca do seu direito, é somente possibilidade daquele que realmente tem a legitimidade ativa clara. E é verdadeiramente necessário, porque a gente fala sobre legitimidade, para falar claro que é um requisito fundamental. Fundamental mesmo, tá bom? E no que diz respeito à legitimidade, ela vem verdadeiramente conseguir individualizar as partes que vão ali figurar naquele processo. Tranquilo? Por isso que é tão importante como requisito básico, como requisito obrigatório, está lá uma qualificação detalhada, seja do autor ou do réu. Tá bom? Maravilha. Então, ainda em relação às situações que geram o indeferimento da petição inicial, o terceiro inciso, ainda lá do nosso artigo 330, coloca para a gente que também é uma situação em que gera um indeferimento da petição inicial quando o autor carecer de interesse processual. O que seria interesse processual? A motivação para estar ali. Tá. Vamos imaginar que eu que bati no carro da Jana. A gente está falando muito de acidente de carro, Deus é mais. Mas é só para a gente conseguir exemplificar de uma situação que por muitas vezes acontece no dia a dia do nosso convívio social. Vamos imaginar que eu peguei meu carro e bati no carro da Jana. Quebrei o carro da Jana toda. Maravilha.
A Jana vira e fala, Eduardo, mas você bateu no fundo do meu carro, quebrou meu carro todo. Eu viro e falo, tudo bem. Jana, eu errei. Peço desculpas. Vamos fazer assim? Vamos agora no mecânico? Vamos. Vamos fazer um orçamento? Vamos. Olhamos, fizemos orçamento, deu 15 mil reais. Sem pensar duas vezes, o que eu falei? Jana, eu errei, eu peço desculpa, então eu vou pagar agora aqui os 15 mil. Vamos imaginar que a Jana deixou o carro lá, paguei os 15 mil, consertou o carro. Ela pegou, o carro estava perfeito. Mas ela vira para mim e fala, Eduardo, eu trabalho com meu carro. Vamos imaginar que eu uso meu carro, por exemplo, Uber. Eu sou um motorista profissional e eu vivo dessa renda. E eu arrecado mais ou menos 100 reais por dia, total um valor redondo. E eu fiquei 5 dias sem o carro. Como é que a gente faz? Eu falo, Jana, eu peço desculpa, então tá aqui mais 500 reais pelos 5 dias, você ganhava 100 reais em média cada dia. Mesmo fazendo isso tudo, imagina se a Jana vai e ajuiza uma ação pedindo para pagar o conserto do carro e os dias que ela ficou sem trabalhar. Mas, pessoal, qual o interesse ela tem? Nesse caso aqui que eu estou exemplificando, qual o interesse processual que ela teria, gente, pelo amor de Deus? Eu fiz tudo já. Tá tudo certinho, paguei tudo. Quando carece interesse processual para o autor, ao analisar a petição inicial, o juiz vai indeferir aquela petição. Tranquilo? Maravilha, então. Notem que o tempo inteiro nós estamos falando aqui nas situações que geram indeferimento de falhas processuais que existem e que impossibilitam a continuidade do processo. Tá bom? Mas ainda existe mais uma situação, duas na verdade, porque são dois incisos que se remetem, mas que está lá previsto no inciso 4º do artigo 330. Inciso 4º, perdão, do 330, que também está aí na tela para vocês. Estão gostando, pessoal, quando a gente coloca na tela? Me dê um feedback só para eu ficar sabendo aqui. É produtivo para vocês quando eu coloco aqui no chat? Ajuda vocês ao longo da caminhada? Me falem aí, meus amigos, que eu gosto Ajuda muito, professor. Maravilha. Então, vocês estão conseguindo seguir tudo certinho, né, pessoal? Maravilha. Estou vendo aqui sim, 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 maravilha. Pessoal, em relação aqui a essa quarta situação, fala para a gente que também vai se indeferir a petição inicial quando quando não for atendida as exigências que estão previstas no artigo 106 e no artigo 321 do CPC. Pessoal, primeiro, vamos falar lá do artigo 106. O que fala lá no artigo 106, Eduardo? O que estaria lá para a gente no artigo 106? Os senhores sabiam que, em regra geral no Brasil, para que se busque o poder judiciário, você tem que contratar um advogado. Mas, vocês sabiam que o advogado também tem a possibilidade dele mesmo ajuizar suas ações? Olha o que está aí no artigo 106, a possibilidade do advogado postular em causa própria. Por exemplo, curiosamente, alguns dias atrás eu estava mexendo em um processo em que eu sou o autor. Eu contratei minhas sócias também para ser minhas advogadas, mas também sou um dos advogados no meu próprio processo. Coloquei o artigo 106 do CPC na telinha do nosso chat, só para vocês verem. Mas olha que interessante. Eu tenho que comunicar, em respeito ao artigo 106, inciso 1º, que eu sou advogado com a minha OAB e todos os meus dados. Inclusive, eu sou obrigado a comunicar isso para o juízo. Eu tenho que falar, juiz, tudo bem? Meu nome é Eduardo Henrique Silveira Ferreira e eu sou advogado. E neste processo, estou aqui em causa própria. Ou seja, estou aqui, além de como parte, também como meu próprio advogado. Isso é possível? Sim, é sim. Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Porque se eu não cumprir com essa minha obrigação de falar da OMOAB,
qual escritório eu estou, informar que eu estou em causa própria, em respeito ao que está no inciso 4º do artigo 330, estarei ali diante de uma hipótese, de uma situação que vai ocasionar o indeferimento da minha petição inicial. Tá bom? Show de bola. Maravilha. Só que além do artigo 106, fala também que quando eu não cumprir o requisito do artigo 321, também aquela petição será uma petição inicial que será indeferida. O artigo 321, pessoal, eu não vou colocar novamente, uma vez que a gente já colocou no começo da aula. O que é o 321? Quando o juiz analisa pela primeira vez uma petição inicial, verifica que o autor não cumpriu com os requisitos que estão estabelecidos no artigo 319 e 320 do CPC, ele abre um prazo de 15 dias para que o autor emende ou complete aquela petição. Em respeito ao parágrafo único do artigo 321, caso o autor não cumpra com essa sua obrigação processual que foi determinada pelo juiz do processo, a petição inicial será indeferida. Nós já havíamos falado, tá bom? E ainda que, e aí saindo dessas situações, eu tenho que deixar claro alguns parágrafos ainda do artigo 330 que não falamos. O parágrafo primeiro eu já falei com vocês, aqui eu vou colocar só para a gente não se esquecer, tá bom? Lembrar que a gente agora volta para o artigo 330, lá do nosso CPC, só para a gente não se perder, tá bom, pessoal? Vamos falar agora do parágrafo segundo. Parágrafo primeiro a gente já falou, que são as situações que geram a inépcia da petição inicial. E no parágrafo segundo fala assim, tá aí na tela para vocês. A ação que tem por objeto a revisão de uma obrigação que decorra de empréstimo, de financiamento, de alienação de bens, o autor terá, sob pena de, se não o fizer, aquela petição ser considerada inepta, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquela que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Isso acontece muito quando, no Brasil, começou a se ter ações revisionais. O parágrafo terceiro também coloquei na tela, vou fazer uma observação, falando que, na hipótese do que aqui falamos do parágrafo segundo, o valor que for considerado incontroverso deverá continuar se pagando em tempo e modo que foram contratados. Tranquilo? E isso é muito importante. Por quê? O que quer dizer isso? No Brasil, começou a ter muita ação revisional de contrato. Alguém aqui já escutou falar de ação revisional? Sim ou não? Revisional de financiamento de carro, financiamento de casa. Alguém aqui já escutou falar? Ah, meu vizinho fez uma ação revisional. Ah, um tio, um amigo. É uma ação que realmente começou a aparecer em grande quantidade no Poder Judiciário. Para vocês terem noção, foram, ao mesmo tempo, eu lembro que, mais ou menos em 2011, 2012, quando eu ainda era estagiário, eu fiz estágio na Quinta Vara Civil da comarca de Montes Claros. Chegava em um dia, mais ou menos, vamos falar assim, um dia que tinha petição inicial, porque antes a distribuição era física e tudo. Vamos imaginar que chegava 70 petições iniciais em um dia. Das 70, 58 era dividida entre seguro DPVAT e revisionais. Então, viraram ações de massa, todos os dias, era 30, 40, 50, 20, 10, 50, 30, e isso realmente começou a gerar uma morosidade no Poder Judiciário, porque eram muitas ações. Mesmo que o juiz parasse e desse muitas sentenças, se ele dava 10 sentenças, chegava a 50 processos, então a conta nunca fechava. E como o Código de Processo Civil de 2015, ele é algo que veio ser mais inovador, até porque o código passado era de 73, mesmo que teve uma alteração em 1984 considerável, mas aqui já veio pensando nessa hipótese. E aqui deixa claro, quer discutir
alguma questão que envolva obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação, primeiro, você tem que detalhar qual a cláusula que você vai questionar e, além disso, qual o valor que é incontroverso. Por exemplo, vamos imaginar que a parcela é R$ 1.000. E eu entendo que os juros abusivos quantificam um valor de R$ 400. Então, na verdade, qual o valor que é incontroverso, na minha forma de ver aqui nesse exemplo? R$ 600. Eu tenho que deixar isso claro, falar assim, excelência, eu entendo que o juro abusivo é tanto. Então, o valor que é incontroverso, que eu entendo que realmente eu tenho que pagar é tanto. Se eu não fizer isso, a minha petição é considerada inepta. Olha a gravidade. E ela sendo considerada inepta, é uma das situações que gera o quê? Indeferimento da petição inicial. E durante todo o processo, em regra geral, salvo se você conseguir uma tutela de urgência para conseguir te dar um respaldo maior, mas em regra geral, durante todo o período em que se tiver naquele processo, você é obrigado a seguir pagando aquilo que é incontroverso. Exemplo, estou falando que é R$ 600, então durante todo o período da ação eu tenho que continuar pagando 600. Os outros R$ 400 que eu estou questionando, tudo bem, vamos analisar, vamos discutir, mas os 600 que eu falei que é incontroverso tem que continuar pagando. Tá bom? Show de bola, então. Até agora estamos caminhando juntos, pessoal? Sim ou não? Dá um joinha aí, dá o paz, dá um sim que eu quero saber, ou então fale aí pelo microfone. Priscila falou que sim, a Manuel falou que sim. Maravilha. Jéssica também, estou feliz. Vamos lá, então. Vamos imaginar que minha petição inicial foi indeferida. Meu Deus. E aí, o que eu posso fazer? Sentar e chorar? Se fosse assim, a gente ia chorar muito, porque tem muito deferimento de petição e muitas vezes a gente não concorda. E o artigo 331, até em respeito ao que nós temos como um princípio constitucional processual, que é o duplo grau jurisdicional como um direito em regra. E aí se fala que sobre essa questão do indeferimento da petição inicial, o autor ele vai poder apelar, fazer o recurso da apelação. Sendo que neste caso específico, quando se faz a apelação contra um indeferimento, o juiz ele vai ter o prazo de 5 dias para retratar-se. O que é retratar? Vamos imaginar que eu vire e falo, não, eu não concordo, excelência, com o indeferimento da minha petição inicial. Por causa disso, disso, disso e daquilo. E eu vou e explico para o juiz as questões que me levam a entender que, naquele meu caso, não foi justo e não foi correto, tecnicamente falando, o indeferimento da minha petição inicial. Imagine essa hipótese. Pode acontecer. E aí pode ser que o juiz, ao analisar isso na prática, ele verifique e fala, realmente, tem plausibilidade o que ele está me falando. Então, como eu entendo que realmente neste ponto o autor está correto, eu vou voltar atrás e mudar a minha decisão, mandando seguir o processo. Tranquilo? E aí, essa retratação pode ser feita em 5 dias. Gente, vocês acham que o juiz normalmente se retrata ou não? O que vocês acham? Normalmente ele não se retrata, né? A Jéssica falou, depende, verdadeiramente. Tem casos que o juiz vai, para e muda. Mas a regra geral, para o juiz voltar atrás, é muita força de Deus, tá bom? Porque realmente tem hora que ele simplesmente nem lê, e só manda seguir, infelizmente. É tanto que o parágrafo 1º, lá do artigo 331, fala assim, se não houver retratação, o juiz vai mandar citar o réu para responder o recurso. Coloca um asterisco nisso. Se eu estou recorrendo, eu sou autor, eu estou recorrendo, porque minha petição inicial foi indeferida, coloca um asterisco. O réu é citado para responder o recurso. Conseguiram entender isso? Não é para, quando é especificamente uma apelação que está questionando uma decisão que indeferiu a petição inicial,
o réu vai ser intimado para responder o recurso, não para responder a petição inicial, porque ainda não é o momento. O réu só vai se manifestar da petição inicial caso essa apelação feita pelo autor da ação venha a ser julgada procedente e assim volta a caminhar o processo. Então, é importantíssimo vocês colocarem asterisco para quando existir um indeferimento da petição inicial. Eu, como autor, não concordei com o indeferimento. O que vai me possibilitar? Utilizar da apelação. Na apelação, abre-se um prazo de 5 dias para que o juiz venha se retratar da decisão. Caso ele não o faça, ele manda citar o réu para vir manifestar contra o recurso. Pelo amor de Deus, eu dei aula mais ou menos 7 anos para concursos. Foram mais ou menos 410 turmas só preparatórias para concurso. Pessoal, isso é pegadinha. Eu não quero que vocês caiam em pegadinha, pelo amor de Deus. Então, isso aí tem que estar com asterisco, não pode errar, não pode confundir, porque eu já vi várias questões caírem, falando que se foi indeferida a petição inicial e o autor apelar dessa decisão, o juiz, quando não se retrata, manda citar o réu para se manifestar sobre a petição inicial. E aí você vai lá, sorrindo, e é aquela questão que você, na prova, você faz a questão e sai assim: essa é a única que eu tenho certeza que eu acertei. E aí sai o resultado e você errou. Você já começa a chorar. Por quê? Ué, a que eu tive certeza que eu tinha acertado, eu errei. As que eu tive dúvida, então, só Jesus na causa. Né, pessoal? Mas isso acontece, tem que estar atento, tá bom? Ainda em relação a essa situação, que envolve esse recurso do indeferimento da petição inicial, eu tenho uma outra grande observação para falar. Parágrafo 2º do artigo 331. Fala para a gente que, sendo a sentença reformada pelo tribunal, ou seja, eu como autor fiz o recurso de apelação, e aí chega no tribunal, e o tribunal entende que a minha tese está correta. Ou seja, realmente, o juiz errou ao dar a sentença indeferindo a minha petição inicial. Nessa situação, o que o parágrafo 2º fala para a gente? Artigo 330. Quando a sentença for dada pelo tribunal para reformar aquela sentença, o prazo para contestação começa a correr da intimação do retorno dos autos, observando-se o que está estabelecido lá no artigo 334 do CPC. Tá bom? No 334 do CPC, vem falar da questão que envolve a manifestação sobre questão de petição inicial e falar da questão da audiência de conciliação, de mediação que vai acontecer. E essa audiência de conciliação e mediação nós vamos falar em outra oportunidade. Mas é só para deixar claro que, basicamente, se o processo for finalizado ali, teve a decisão de indeferimento da petição inicial, você buscou recorrer através da apelação, e aí, se o tribunal reformar a decisão, o processo basicamente volta a caminhar. Tranquilo? Ô, professor, eu não entendi, Pode falar. não. Eu não entendi esse parágrafo primeiro aí, não. 331. Deixa eu te explicar. Vou te explicar novamente, aí você fala comigo se conseguiu compreender. Combinado, Ita? Vamos lá. Imagina que você distribuiu a petição inicial. Certo. Aí chega na minha mão. Eu sou o juiz. Concorda comigo? Analisei e falei assim, vamos imaginar uma hipótese. Opa, estou vendo aqui, no caso da Ita, a petição dela é inepta. Então, vou indeferir a petição inicial de Ita. Maravilha. Dei a decisão. Concorda comigo? A sentença está lá. Indeferida a petição inicial de Ita, porque ela é inepta, por isso e aquilo. Maravilha. Dei a decisão. Você não concordou com a decisão, Ita. O que você vai fazer? Recorrer. Concorda comigo? Qual que é o recurso que você vai usar? Apelação. Fez a apelação e ela é para quem? Para o Tribunal de Justiça analisar. E você está falando o quê? Não concordo com o entendimento do juiz Eduardo Ferreira.
Ele falou que a minha petição é inepta, mas entendo que não é inepta por isso, e aí você faz sua fundamentação toda. Maravilha. Na hora que você faz o recurso, qual é a primeira coisa que vai ter? Eu, como juiz, vou ter 5 dias para fazer o quê? Me retratar, voltar atrás. Consegue entender até agora, Ida? Uhum. E aí, vamos imaginar que eu não volto atrás. Eu falo, não, o cara está falando tá errado. Eu continuo indeferindo a petição. Eu vou abrir o prazo para o réu vir se manifestar do recurso, e esse processo Então, vai essa para... retratação aí, professor, a retratação é o juiz quando ele não volta atrás? Não, a retratação é quando o juiz volta atrás. Quando ele não faz a retratação, quando ele não utiliza desse direito de se retratar, aí que ele manda citar o réu para se manifestar acerca do recurso. Depois que o réu manifesta, ou se ele não manifestar, esse recurso de apelação não é decidido pelo juiz. O que acontece? Ele vai para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Chega no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os desembargadores vão analisar. Se eles concordarem com a sua tese, Ida, que você falou que não era uma situação para gerar um indeferimento da petição inicial, nós, como Tribunal de Justiça, imagina o tribunal que está acima da minha pessoa, vira e fala assim, vou reformar a sentença. Ou seja, juiz, entendemos que você errou. Por isso, vai voltar o processo a caminhar normalmente. É isso que está falando no parágrafo 2º. Quando a sentença for reformada pelo tribunal, ou seja, ela for modificada pelo tribunal quando estiver analisando a apelação, volta a correr prazo para se defender, para ter audiência de conciliação, basicamente, volta a caminhar o processo aqui, em primeira instância. Conseguiu entender, minha amiga? Sim. Se não, eu repito aqui de novo. Pode falar, se não ficou claro. Conseguiu entender? Sim, sim. Maravilha, então. Pessoal, é isso que eu quero que vocês façam. Teve dúvida? Para, nós estamos juntos nessa caminhada, construindo conhecimento de forma conjunta, e a gente tem que entender. O meu grande objetivo com vocês é que vocês compreendam claramente a matéria, tá bom? Ainda em relação aqui ao artigo 331, nós vamos fazer uma observação. Pessoal, o parágrafo 3º. Coloquei aí para vocês no nosso chat. E fala assim, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Vamos imaginar que eu fiz a petição inicial, bonitinha, e minha petição inicial, ela foi indeferida. O juiz indeferiu a minha petição inicial. Que triste, né, pessoal? Tristeza. Mas vamos imaginar que eu fui ler a fundamentação do juiz e eu falei, ué, não é que esse homem está certo, não é que essa mulher está certa, meu Deus. E aí, imaginem que eu começo a analisar a situação e vejo assim, ué, não vale a pena recorrer, porque no final eu vou perder mesmo. E aí eu nem recorro da decisão. Se passou o prazo para recurso de apelação, 15 dias, eu não recorri, não foi interposta a apelação, o réu do processo ele vai ser intimado só para ficar sabendo que foi iniciada uma ação contra a pessoa dele, mas que não deu nada, foi indeferida a petição e transitou em julgado. Eu só vou intimar o réu nessa situação para comunicar que já transitou em julgado uma sentença. E isso é bem especificamente em relação à situação que envolve a questão do trânsito em julgado sem ter tido o recurso. Tranquilo? Maravilha, então. E aí, pessoal, eu quero só fazer uma grande observação aqui com vocês. Eu estou vendo aqui o horário, vão faltar mais ou menos uns 7, 8 minutinhos para o nosso primeiro horário. Eu vou fazer uma questão, uma observação. Pessoal, os 2 últimos horários também estarei com vocês, mas no outro link que eu mandei. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma diferenciação entre indeferimento de petição inicial
improcedência liminar de pedido. Só que, como eu não quero falar muito corrido sobre improcedência liminar do pedido, eu vou deixar para detalhar ela no começo do nosso próximo horário, tá bom? Mas agora eu quero só que você já anote uma observação. Anote assim. Atenção. Anota aí. Atenção. Indeferimento de petição inicial. Atenção. Anota assim. Indeferimento de petição inicial é diferente de improcedência liminar do pedido. Coloquei até na tela aí para vocês. Indeferimento da petição inicial é diferente de improcedência liminar do pedido. Tranquilo? Anota isso que é muito importante. Mas para a gente não falar muito rápido e ser cortado, em relação ao que é improcedência liminar do pedido, em relação à questão que envolve essa diferença entre improcedência liminar do pedido e indeferimento da petição inicial, eu quero abordar com você já, depois do intervalo, os dois próximos horários iniciam às 20h45. Aí, antes de falar dos pedidos, que é a matéria que nós vamos abordar no próximo horário, nós também antes começamos a bater um papo, e aí eu vou falar com você sobre improcedência liminar do pedido, tá bom? Mas só para a gente recapitular o que falamos até agora. O processo começa com a petição inicial, que existem alguns requisitos que estão estabelecidos no 319. A petição é acompanhada de documentos, que estão no artigo 320. Se tiver alguma falha, se o autor esqueceu de algum requisito do 319 ou 320, o juiz abre 15 dias para analisar, para o autor emendar ou complementar a petição inicial. Se o autor cumprir com a sua obrigação, maravilha, o processo vai seguir. Se ele não cumprir, o processo é indeferido. Falando das situações que geram indeferimento da petição inicial, o artigo 330, ele vem falar para a gente das situações que verdadeiramente configuram situações que geram indeferimento. E são 4. Quais são elas? Quando a petição inicial ela é dita. Segunda situação, quando a parte for manifestamente ilegítima. Terceira situação, quando o autor carecer de interesse processual e quando não forem atendidas as prescrições do artigo 106, que é quando é advogado, tem que informar que é advogado em causa própria, ou do artigo 321. 321, que é aquele que fala que o juiz vai dar 15 dias para o autor emendar ou complementar a petição inicial, e se não fizer, gera um indeferimento. Tranquilo? E agora, pessoal, quero saber de vocês aqui que estão ao vivo. Conseguimos compreender essa matéria? Essa matéria, hoje estamos iniciando esse bate-papo, que tivemos esse bate-papo aqui no encontro 3, o despacho da petição inicial e o indeferimento da petição inicial. Conseguimos entender? Estou vendo aqui, a Jéssica falou que sim, Emanuel falou que sim, maravilha. Aqui, Jana falou sim, prof, perfeito, obrigado, fico muito feliz que tenha gostado, tá bom? E aí nós vamos fazer assim, meus amigos, nossa aula se encerra 20h20, eu vou só, como já finalizamos o conteúdo, eu quero encerrar a gravação do encontro, e aí eu volto para falar ao vivo com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, obrigado por estar acompanhando aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Agradeço a sua participação e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.